Alguns artistas não chegam chamando muita atenção. Eles caminham um pouco mais devagar, quase que despercebidos, só que dentro deles tem um universo inteiro. A timidez pode esconder o rosto, mas ela nunca esconde o quão grande é a nossa capacidade de criar. E é nesse gesto meio simples, meio humilde, nesse detalhe discreto, no silêncio cheio de sentido, que a arte encontra a sua voz mais alta. E quando essa voz aparece, não há como ignorar a sutil arte de ser sutil fazendo arte. Nada aqui é uma verdade absoluta, são apenas reflexos das minhas observações. Alguns pensamentos até fazem sentido, outros são só delírios, delírios criativos. A timidez é muitas vezes vista como uma barreira, um grande obstáculo, algo que é quase invisível. Só que quando eu penso nos artistas que eu mais admiro, e até um pouco de mim mesmo, eu vejo que ela pode ser, na verdade, um traço meio que essencial. O artista não precisa ser o mais falante da roda, nem o centro das atenções para existir. Muitos preferem justamente o oposto. Se recolhem, guardam o mundo dentro de si e só depois transformam esse mundo em uma obra. A sensibilidade que nasce desse silêncio é o que dá a potência ao que se cria. Ser tímido não significa ser ausente, significa que você está observando mais, sentindo mais, deixando mais espaço para que a arte diga o que as palavras não conseguem em grande parte das vezes. E às vezes é no recuo que nasce a força, nesse detalhe, na pausa, no olhar calado que a criação encontra sentido. Por isso não é exagero dizer que ser sutil também é uma arte. A arte de confiar que a sua obra vai se apresentar por você. E aqui existe um contraponto importante. A gente vive em um tempo em que se espera que o artista esteja sempre presente, sempre produzindo, sempre publicando, postando. Como se inspiração fosse uma torneira que não pode ser fechada e que ela é infinita. Só que o silêncio também faz parte desse processo e muitas vezes, quando não estamos mostrando nada, é porque estamos compondo, desenhando, escrevendo, pesquisando, estamos ali alimentando a criação de dentro para fora, e isso também é trabalho, e isso também é trabalho do artista. E é nessa sutileza que a pressa vai se tornar inimiga da perfeição. E acreditar que a pintura, cada letra, cada som carrega mais verdade do que qualquer legenda nas redes, qualquer impulso que o algoritmo vai trazer. Lembrar que, no fundo, a obra fala por nós e fala muito alto. Talvez essa seja a maior lição. A timidez, ela não diminui a gente, ela nos dá outra forma de existir, mais silenciosa, mas igualmente poderosa. Porque a timidez sempre foi tratada como uma espécie de defeito. Desde cedo, aprendendo ali que precisa se mostrar, falar alto, levantar a mão primeiro, estar no palco. Só que eu acho que existe uma beleza em quem prefere observar. O artista tímido não compete pelo espaço. Ele recolhe, ele acumula, ele deixa o mundo entrar um pouco mais devagarinho. E depois ele transforma esse acúmulo em algo muito maior. Talvez seja por isso que muitas obras são tão intensas, porque elas nascem das pessoas discretas, pessoas que não impunham pela voz, mas pela profundidade do que elas criam. Ser sutil não é o mesmo que ser frágil, pelo contrário, você precisa de muita coragem para confiar que a sua obra vai ter mais força do que qualquer autopromoção. É como escrever uma carta e soltar ela no vento, acreditando que ela vai chegar em alguém que precise ler. O artista tímido aposta nesse encontro, nesse momento de conexão. E quando isso acontece, é muito poderoso, porque a mensagem, ela vem carregada de uma verdade muito sólida. O curioso é que hoje a gente vive um tempo que pede justamente o oposto. O Instagram, o TikTok, as redes sociais, de modo geral, elas exigem frequência, performance, presença, constância. Existe uma cobrança para estar sempre visível, como se isso fosse sinônimo de relevância. Só que nem todo processo criativo cabe nesse ritmo acelerado. A arte precisa do silêncio, precisa de tempo
vazio, de dias em que aparentemente não vai acontecer nada, mas por dentro está tudo ali germinando. É nesse espaço calmo que a sutileza floresce. E a gente precisa entender e se relacionar com a arte de maneira mais tranquila nesse sentido. Ou vai me dizer que você vai chegar num tatuador e vai querer que ele faça uma tatuagem enorme no seu braço em 15 minutos. É claro que existe valor em artistas expansivos, barulhentos, performáticos, mainstreams. Eles têm a sua força sim, e eu não estou aqui para negar esse fato, mas nem sempre o grito é mais eficaz que o sussurro. Às vezes, é justamente nessa delicadeza que nos atravessa com mais intensidade. Quem já foi tocado por uma canção que era calma, por uma pintura minimalista, um poema curto e simples, vai entender o que eu estou falando aqui. Não é a quantidade de palavras ou de gestos que define a grandeza da obra, mas a autenticidade do que ela está transmitindo. Eu penso também no quanto essa timidez é, em parte, uma forma humilde de ser, porque o artista tímido não tenta ocupar todo o espaço, ele oferece a sua criação e recua, permitindo que a obra fale por si. Isso abre caminho para que cada pessoa interprete, sinta e se aproxime de forma extremamente única. Existe uma generosidade nisso, não é o eu que importa, mas o nós que se forma entre a arte e o público. E é curioso como essa postura muitas vezes acaba surpreendendo as pessoas. Já aconteceu de encontrar alguém calado, quase invisível em um grupo, e quando essa pessoa mostra o que faz, é como se uma porta secreta fosse aberta. A timidez não esconde o talento, ela só segura o momento da revelação. E quando a obra vem à tona, é impossível ignorar. Talvez seja esse o encanto. A força da surpresa, o impacto de algo que não precisa ser anunciado, mas que quando chega é pé na porta e soco na cara. No fundo, a sutileza é uma forma de resistência. É escolher não se perder no barulho, não competir no grito alheio, mas seguir criando com calma, confiando no poder do detalhe. É acreditar que a beleza pode estar num espaço imperfeito, numa pausa no meio da melodia, num espaço em branco na tela. O artista tímido sabe que não precisa preencher tudo, ele entende que o vazio também fala. E se a gente parar para pensar, o silêncio é uma espécie de linguagem. É nele que a inspiração se organiza, que os pensamentos se conectam, que as ideias encontram espaço para nascer. Quando o mundo exige velocidade, a timidez nos ensina a desacelerar. E é nesse compasso mais lento que conseguimos criar algo que realmente importa. A sutil arte de ser sutil fazendo arte é justamente isso: permitir que o simples, o calmo, o quase invisível revele uma potência inesperada, surpreendente. É entender que nem sempre é preciso se impor para marcar presença, marcar território. Às vezes, basta você só existir e deixar que a sua criação encontre quem precisa encontrar ela. Porque a arte, quando é feita com essa sensibilidade, ela nunca passa despercebida. No fim das contas, ser uma pessoa artista é tentar aprender a confiar naquilo que não se vê. É acreditar que mesmo quando não estamos falando, estamos dizendo alguma coisa sim. Que mesmo quando não estamos publicando, estamos criando. E que a timidez não é uma barreira, mas um caminho diferente de se expressar. O mundo até pode querer que a gente faça barulho nessa urgência, com presença constante, mas existe beleza em caminhar em outra velocidade. Existe força na sutileza, porque a sutileza não compete, ela não invade, ela não precisa gritar, ela só é. E é por isso que marca. Fica o lembrete: a arte não é medida pelo volume da voz de quem cria, mas pela intensidade com que ressoa em quem recebe. Você não precisa ser o mais extrovertido, a pessoa mais falante da roda, o mais para fora para ser ouvido. Se a sua obra é verdadeira, ela encontra eco. Talvez não no mesmo segundo, talvez não com a mesma rapidez que as redes sociais estão impondo, mas ela chega e quando chega ela fica para sempre. Ser tímido, reservado, ser uma pessoa calada, nada disso diminui a potência da sua criação. Na verdade, pode até ampliá-la,
porque a sensibilidade que nasce nesse lugar é o que dá vida às obras que tocam no fundo do coração e da alma. É no detalhe, no silêncio, na calma, que muitas vezes mora a beleza mais intensa. Por isso, se você é uma pessoa artista e meio tímida, não ache que precisa se moldar ao padrão do barulho. Não ache que está errado, não ache que está errada por não se expor tanto quanto esperam. A sua sutileza também é arte. A sua calma também é revolução. A sua forma silenciosa de criar também transforma o mundo. Talvez a grande lição seja justamente essa: ser sutil fazendo arte é em si um ato de coragem. É acreditar que a criação tem voz própria, que é como um filho que, quando nasce, ganha um mundo, que não precisa de um megafone o tempo todo para existir. É confiar que no meio de todo esse barulho caótico ainda há espaço para o silêncio. E é nesse silêncio que a sua obra pode encontrar alguém que, assim como você, também estava precisando respirar. E eu espero que você tenha encontrado esse episódio nesse exato momento. Então a pergunta de hoje é: se a sua arte pudesse te apresentar numa roda de pessoas, o que ela diria sobre você? Muito obrigado por ter escutado esse episódio até aqui. É sempre um prazer ter uma companhia para pirar o cabeção nesses assuntos. Não esquece de avaliar o podcast aqui na plataforma, seja no Spotify ou no YouTube, de seguir e de avaliar com 5 estrelas é muito importante, porque assim o podcast acaba alcançando novas pessoas de forma orgânica. Eu espero de verdade que vocês tenham curtido o papo e até o nosso compromisso semanal na próxima semana. Nos vemos lá no próximo episódio. Forte abraço e valeu!